Olá, meus queridos, tudo bem? Nós vamos avançar agora para o estudo dos pronomes pessoais da língua portuguesa. Quero mostrar a vocês como é o funcionamento desses pronomes pessoais e, claro, nosso objetivo é conhecer quais são os pronomes pessoais da língua portuguesa, a sintaxe dos pronomes pessoais na língua portuguesa e também os tópicos de colocação pronominal. Ok? Vejamos comigo a tela, portanto. Vamos falar primeiro acerca dos pronomes pessoais. Olha esta sentença que está aqui na tela. A empresária doou uma grande quantia a uma instituição beneficente. Segundo meu texto, quem doou foi a empresária. Esse aqui é o meu sujeito. Quem doa, doa algo, doa uma grande quantia. Esse é o meu objeto direto. E quem doa, doa algo a alguém. Doa a uma instituição beneficente. Esse é o meu objeto indireto. Quero te mostrar quem é o núcleo de cada uma dessas expressões. O núcleo do sujeito é o vocábulo empresário, é o mais importante aqui na minha sentença. No objeto direto, o núcleo é quantia, o substantivo quantia. E no objeto indireto, o núcleo é a palavra instituição. Note que, em todos os casos, o núcleo é morfologicamente marcado por substantivos da língua portuguesa. Substantivos da língua portuguesa. E você, lá atrás, aprendeu comigo no módulo de morfologia que existe uma classe gramatical que tem a competência de substituir substantivos. É uma classe gramatical que serve para acompanhar ou substituir substantivos. O nome dessa classe gramatical? Pronome. Vou fazer uma breve pausa. É por esse motivo que eu digo a você o seguinte: não quebre a ordem do curso. As coisas acontecem em uma gradação de conteúdos. Se você tiver pulado a parte de sintaxe ou a parte de morfologia, você está automaticamente perdido agora, porque eu vou precisar fazer a identificação morfossintática dos termos, ok? É necessário que você assista ao curso na ordem. Você está percebendo, a cada passo que damos, que a língua portuguesa é como se fosse um prédio e eu preciso encaixar tijolinho por tijolinho, numa ordem adequada, a fim de que a minha estrutura predial esteja totalmente solidificada. Então, não pule conteúdos, veja que eu estou necessitando de pré-requisitos já ensinados para que você entenda a matéria que está aqui agora. Volte à tela. Olha só. Veja que eu tenho, então, aqui 3 substantivos núcleo do sujeito, do objeto direto e do objeto indireto. E você sabe que existe uma classe gramatical que tem a competência de acompanhar ou substituir nomes. Nome dessa classe gramatical? Pronome. Pronome que acompanha, pronome adjetivo, pronome que substitui, pronome substantivo. Então, na teoria, a ideia é a seguinte. Sabendo que esse sujeito aqui, que este sujeito, ele tem como núcleo um substantivo, eu poderia então trocar o sujeito inteiro por um pronome. Poderia, no lugar do sujeito, colocar um pronome. E olha qual pronome eu poderia colocar. No lugar de empresária, eu poderia colocar o pronome ela. Veja para mim se não seria totalmente compatível. Assim, a empresária doou uma grande quantia a uma instituição beneficente. Ou então, ela doou uma grande quantia a uma instituição beneficente. É adequado? É. E eu sei que você um dia na sua vida chamou este pronome aqui, de pronome pessoal do caso reto. Do caso reto, ok? Pronome pessoal do caso reto. Aí você vai olhar para o objeto direto. Ah, professor, no objeto direto, o núcleo também é um substantivo quantia, assim como ocorre no sujeito. Então, inclusive, empresário é feminino, quantia é feminino. Eu não posso, então, professor, fazer esta substituição aqui, colocar no lugar de uma grande quantia, ela, da seguinte maneira: a empresária doou ela a uma instituição beneficente? Queridos, agora eu não posso fazer essa troca. Doou ela, vi ela, amo ela, quero ele.
Não posso usar. E você sabe por que eu não posso usar? Ah, professor, são dois substantivos, eu troquei por pronomes. Porque eles são pronomes pessoais, ok? E o que é a definição de um pronome pessoal? Veja comigo aqui na tela. Um pronome pessoal, ele é sempre um pronome substantivo. Substantivo, ok? Ele é sempre um pronome substantivo. Pessoal, porque ele faz referência às pessoas do discurso. Pessoas do discurso. O que você quer dizer com isso, professor? Pronome pessoa é sempre pronome substantivo, ou seja, ele nunca acompanha um substantivo. Ele sempre substitui um substantivo. Ele sempre faz referência às pessoas do discurso. Quem são as pessoas do discurso? Eu tenho a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa do discurso, sobre as quais falaremos daqui a pouco. E todo pronome pessoal, ele possui gramaticalmente algo que nós chamamos, todo pronome pessoal possui gramaticalmente algo que nós chamamos de caso, ok? O caso é o resquício de que a língua portuguesa é um idioma oriundo do latim. Por quê? No latim existem, melhor dizendo, no latim existiam os casos. O que são os casos? No latim eu tinha o caso nominativo, o caso ablativo, o caso dativo, o caso genitivo. Nós tínhamos os casos. E os casos significam o seguinte: funções sintáticas, ok? Quando eu falo em um determinado caso, eu falo em uma determinada função sintática. No latim, as coisas eram marcadas por casos. Não é o caso do português. O português é uma língua flexional, não é uma língua de caso, ok? Nós temos esse resquício nos pronomes pessoais do caso reto. Mas falar em caso é a mesma coisa que falar em função sintática. É a mesma coisa que falar em função sintática, ok? E desses casos, nós usamos na nossa língua dois. O caso reto e o caso oblíquo. O caso reto e o caso oblíquo. Qual que é a diferença entre eles, professor? O caso reto é o caso do sujeito. Por isso que quando estudamos a sintaxe, primeiro devemos estudar o sujeito. Lembra que eu te falei da ordem? Sabe por que primeiro devemos estudar o sujeito? Porque o sujeito é o caso reto, é o caso primeiro. É a primeira função sintática necessária para o encadeamento de qualquer oração, ok? Precisamos entender primeiro o sujeito para entender os demais. Sabe por quê? Porque ele é o reto. E do reto você se desvia, ou melhor dizendo, do reto você se obliqua, ou seja, você vai para os oblíquos. Então o reto seria a função de sujeito e os oblíquos seriam outras funções. Outras funções. Ok? Veja comigo então a tela, portanto, porque eu quero te apresentar esses pronomes. Olha como eu dividi para você. Pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo, átonos, e pronomes pessoais do caso oblíquo, tônicos. Veja só os pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Esses são os pronomes pessoais do caso reto. Você se lembra de quando você estudou conjugação verbal? Quando você estuda conjugação verbal, quando você é criança, ainda no ensino fundamental, você aprende a conjugar os verbos com esses pronomes, certo? Sabe por que você aprende a conjugar os verbos com esses pronomes? Porque esses pronomes são do caso reto, ou seja, esses pronomes são sujeitos. E o verbo concorda com o sujeito. Eu canto, tu cantas, ele ou ela canta. Nós cantamos, vós cantais, eles ou elas cantam. Ou seja, ele força, esses pronomes forçam a concordância. Esses são os do caso reto que você conhece bem. Como eles têm a finalidade de ser sujeito, olha aqui, ó. Por isso que ele fica bem aqui. E é por isso que ele não fica bem aqui, porque aqui eu tenho um objeto direto. Por isso que nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo. Nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo átonos e os pronomes pessoais do caso oblíquo tônicos. Os pronomes pessoais do caso oblíquo átonos são pronomes clíticos, ou seja, pronomes que se associam a um verbo e dependem de estar próximo ao verbo, antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo, próclise, ênclise e mesóclise, ok? Esses são
Os átonos, eles é que se submetem às regras de colocação pronominal. Diferentemente dos tônicos, os tônicos não se submetem às regras de colocação pronominal, ok? Os pronomes pessoais do caso oblíquo, átonos. Me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhes e se. Veja que cada um deles é associado a um pronome pessoal do caso reto. O do eu, o me, do tu, o te, o do ele e do ela, o, a, lhe e se. Do nós, o nos, do vós, o vos, do eles e do elas, os, as, lhes e se, ok? E nós temos ainda os pronomes pessoais do caso oblíquo que são tônicos. A ideia de ser tônico significa o seguinte, que é um pronome que está acompanhado de uma preposição. Olha o referente da primeira pessoa. A mim, comigo. Preposição a, preposição com, ok? A ti, contigo. Olha o da terceira pessoa. A si, a ele, a ela, consigo. Ah, professor, mas ele e ela não é pronome pessoal do caso reto? Sem a preposição. Coloquei a preposição, mudei o caso. Tanto é que você sabe, inclusive, que o que diferencia o objeto direto do objeto indireto é a preposição, certo? Certo. Muitas funções sintáticas são diferenciadas pela preposição. A preposição tem um poder de marcar a função sintática, ou sintaticamente podemos dizer que a preposição é um atribuidor de caso. Aqui não é ele, é a ele. Aqui não é ela, é a ela. Consigo. A nós, conosco. A vós, convosco. Olha aqui a preposição. A si, a eles, a elas, consigo, ok? Esses são os pronomes pessoais, reto, oblíquos átonos, oblíquos tônicos. Elias, qual desses aqui cai em prova toda hora? Se cai em prova toda hora, são esses aqui, ó. Esses aqui, meu amigo, eles aparecem em prova com uma frequência absurda. Esses são os mais benquistos, ok? São as estrelas mesmo do assunto, ok? E sobre isso, precisamos saber do seguinte. Vou trazer para você numa tela aqui na frente, que eu tenho aqui, por isso que eu isolei os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo átonos, porque eles é que caem com frequência. Só que para isso eu preciso que você conheça a sintaxe dos pronomes oblíquos átonos. Vou falar primeiro das funções mais cobradas. Porque eu vou te falar uma coisa. Os pronomes oblíquos átonos, eles podem desempenhar algumas funções sintáticas na língua portuguesa. Algumas. Mas a mais cobrada em provas é a de complemento verbal. Eu vou te falar que 99% das questões associam esses pronomes aos complementos verbais. Em raríssimos casos, outras funções sintáticas são cobradas, mas iremos comentar sobre elas aqui também neste bloco, ok? Olha como eu coloquei para você. Os pronomes me e te, nos e vos, eles podem ser tanto objeto direto, assim como eles podem ser objetos indiretos. Os pronomes o, a, os e as, eles só são empregados pensando nos complementos verbais como objetos diretos. Lhe e lhes são empregados para serem objetos indiretos. Lembrando, eu estou tratando para você funções mais cobradas, função de complemento verbal. Ou seja, objeto direto, objeto indireto. Primeira pergunta que me fazem. Elias, e o pronome se? Porque se você observou, o se está aqui, ó. Vou colocar para você aqui na frente. O se será estudado sozinho. E sabe por que o se será estudado sozinho? Porque você sabe, você está aí no seu estudo gramatical, mas você já sabe que o se é um pronome muito especial para a língua portuguesa. Porque ele pode ser uma partícula passiva dura, um índice de determinação do sujeito, um pronome reflexivo, um pronome recíproco, uma parte integrante do verbo, ou seja, ele assume muitas funções na língua portuguesa. Por isso, devemos isolar o se, estudar o se isoladamente. Por isso que ele não aparece aqui. Porque ele tem muito mais do que a função de objeto direto, objeto indireto. Ele vai muito além disso. Beleza? 2. Vem cá. Eu preciso comentar com você sobre as pessoas do discurso. As pessoas do discurso,
elas estão associadas, as pessoas do discurso, elas estão associadas aos pronomes da língua portuguesa, sobretudo aos pronomes pessoais. E conhecer as pessoas do discurso é fundamental para você saber qual tipo de pronome você vai empregar, ok? Na nossa língua, nós temos 3 pessoas do discurso. A primeira pessoa, a segunda pessoa e também nós temos a terceira pessoa. Você já estudou isso aqui na 6ª série, então nós só estamos relembrando. Quem que é a primeira pessoa do discurso? É a pessoa quem fala. Quem que é a segunda pessoa do discurso? É a pessoa com quem se fala ou para quem se fala. E a terceira pessoa do discurso é a pessoa de quem ou então do que se fala. Se eu fizesse uma outra organização para este assunto, eu diria a você que a primeira pessoa é o emissor, ok? A segunda pessoa é o receptor. E a terceira pessoa é o assunto, ok? É o assunto da mensagem. Se observarmos a nossa situação comunicativa agora, porque estamos, claro, em uma situação comunicativa. Nessa situação comunicativa em que estamos inseridos agora, você percebe que temos uma primeira pessoa. É a pessoa quem fala. Eu, Elias, sou a primeira pessoa. Eu! Por isso que eu usei o eu, primeira pessoa, emissor. Você que está aí me assistindo, você recebe essas mensagens, ou seja, você é o receptor. É a pessoa com quem ou para quem eu estou falando. Então veja que você é o receptor, então você é a segunda pessoa. Tu és a segunda pessoa. Ok? E o assunto de que estamos falando é a terceira pessoa. No nosso caso específico, gramática da língua portuguesa. Então, gramática da língua portuguesa seria a terceira pessoa do discurso. Fizemos toda essa localização, sabe por quê? Volta comigo aqui, ó, nesta frase. Lembra que eu queria substituir este objeto direto? Uma grande quantia. A empresária doou uma grande quantia à instituição beneficente. Eu não sou uma grande quantia. Você não é uma grande quantia. Então, isso aqui não é nem primeira e nem segunda pessoa. A instituição beneficente não sou eu, não são vocês. Então, a instituição beneficente não é a primeira pessoa, não é a segunda pessoa, é a terceira pessoa. E já vou te falar mais. A terceira pessoa, ela é 1000 vezes mais cobrada em prova. E por que ela é 1000 vezes mais cobrada em prova? Porque a terceira pessoa, a que estou aqui te apresentando, a terceira pessoa, ela aparece nos textos impessoais. E os textos impessoais são textos predominantes em provas de concurso público. Então, eu vou te falar aqui dos pronomes oblíquos aqui listados, você ainda deve dar uma atenção especial aos de terceira pessoa, porque esses aqui são os que caem com extrema frequência. Sabendo disso, volte comigo aqui, por favor, porque você já sabe que eu não posso empregar um pronome ela no lugar de uma grande quantia. Mas eu poderia, por exemplo, empregar um pronome como a. Assim, ó, a empresária doou a uma instituição beneficente. Eu poderia empregar o pronome a. Este pronome a, por que ele está adequado? Primeiro, posição oblíqua, não é uma posição reta. Pronome pessoal do caso oblíquo. Segundo motivo, veja que neste caso, uma grande quantia é objeto direto e o pronome a de terceira pessoa é objeto direto. Terceiro, terceira pessoa do discurso, terceira pessoa do discurso, ok? Então eu poderia colocar, a empresária doou a uma instituição de caridade. Professor, e se eu quiser substituir o objeto indireto? Se eu quiser substituir o objeto indireto, ora, terceira pessoa, objeto indireto, pronome lhe. Então ficaria assim, claro, nós não usaríamos todos os pronomes ao mesmo tempo, porque isso é uma característica do português arcaico. A empresária doou a uma instituição beneficente, ou então, a empresária doou-lhe uma grande quantia. Ou substitua o objeto direto, ou substitua o objeto indireto. Neste caso do objeto indireto, eu ainda poderia usar um pronome oblíquo tônico, se eu quisesse. O pronome oblíquo tônico seria qual, Elias? Ora, a empresária doou uma grande quantia a ela. Veja que eu usei a ela. Qual que é a diferença? A diferença é, neste caso do a ela, eu tenho um pronome oblíquo tônico. No caso do lhe, eu tenho um pronome oblíquo átono. A grande diferença.
Pronome oblíquo átono, ele é clítico, eles precisam estar presos ao verbo. A empresária doou-a, a empresária doou-lhe. Esse pronome não precisa ficar preso ao verbo. A empresária doou uma grande quantia a ela. Essa é a diferença. Só que já vou te falar, os tônicos, esquece, praticamente não aparecem em prova. Os átonos é que são a grande cereja do bolo. Então veja comigo a tela, por favor, mais uma vez, porque eu organizei aqui para você os pronomes e coloquei para você como é que isso está associado às pessoas verbais e a essas funções sintáticas. Vamos entender então o seguinte. Professor, os pronomes me, te, nos e vos, você disse que pode ser objeto direto ou objeto indireto. Como é que eu vou saber quando é objeto direto, quando é objeto indireto? Ora, pelo verbo. Lembra do verbo? E pelo verbo eu sei quem é o meu complemento. Olha a tela. Olha o que eu coloquei para você, ó. Ela te encontrou na reunião. Veja comigo, por favor. Quem é que te encontrou na reunião? Ela, sujeito. E você sabe que o verbo encontrar, encontrou alguém, certo? Quem encontra, encontra alguém. É um verbo transitivo direto. Então esse T é o objeto direto. Agora olha no caso de baixo. Ela te disse a verdade. Quem é que te disse a verdade? Ela. E o ela é o meu sujeito. Quem diz algo, diz a verdade, objeto direto. Mas quem diz algo a alguém. E disse a quem? A ti, objeto indireto. Então veja que o T, ele pode ser tanto objeto direto, bem como objeto indireto. Tudo vai depender da transitividade do meu verbo e da estrutura sintática associada ao verbo. Olha para mim no caso de baixo. Ela nos viu durante o evento. Olha só, quem foi que nos viu? Ela é o meu sujeito. Quem vê, vê alguém. Viu quem? A nós, objeto direto. Ou seja, viu alguém. Esse nos funciona como objeto direto. Olha o caso de baixo. Ela nos deu aquele lindo presente. Quem é que deu? Ela, meu sujeito. Quem dá, dá algo. Dá aquele lindo presente, objeto direto. E dá a alguém, a nós. Esse é o meu objeto indireto. Então veja que é pela sintaxe do verbo que eu vou saber sobre esses pronomes me, te, nos e vos como objetos diretos ou objetos indiretos. Mas vou voltar a dizer, esses são os pronomes que mais aparecem em prova? Não, os que muito aparecem em prova são os de terceira pessoa. Olha comigo a tela então. Ela comunicou o ocorrido aos familiares. Vem cá. Quem foi que comunicou o ocorrido aos familiares? Ela, que é o meu sujeito. Quem comunica, comunica algo. Comunica o ocorrido, que é o meu objeto direto. E comunica algo a alguém, aos familiares, que é o meu objeto indireto. Vem comigo então. Eu já sei que o ocorrido não sou eu, não é você. Então não é primeira pessoa e nem segunda pessoa. Eu sei que aos familiares não sou eu, nem é você. Então não é primeira pessoa e nem segunda pessoa. Eu sei, portanto, que aqui, terceira pessoa. Terceira pessoa, pronome de terceira pessoa. Objeto direto, pronomes o, a, os e as. Ocorrido é masculino singular, pronome o. Aos familiares. Objeto indireto, terceira pessoa, pronome lhe ou lhes. Como aqui está no plural, vou usar o pronome lhes. Como é que ficariam, então, professor, as minhas possíveis sentenças? Ela comunicou aos familiares, ok? Ou então, eu posso ter ela comunicou-lhes o ocorrido. Dessa maneira, como eu acabei de colocar para você aqui. Professor, esse pronome pode vir antes do verbo? Vamos discutir isso no próximo bloco sobre colocação pronominal. Agora eu só quero falar para você dos pronomes oblíquos átonos. Nos dois casos, o que temos? O verbo comunicar, ele é verbo transitivo direto e indireto. Sobre isso, nada mudou. Só que aqui, eu tenho o objeto direto. Aqui, eu tenho o objeto indireto. Aqui, eu tenho o objeto indireto. Aqui, eu tenho o objeto direto. E esses são os pronomes que mais aparecem em provas. Então, o primeiro passo é admitir a estrutura sintática de um pronome oblíquo átono, com objeto direto ou objeto indireto. E eu vou te falar mais. É aqui que está o que cai sempre. Pronomes oblíquos átonos
como objetos diretos ou objetos indiretos. Isso é o que mais cai. Mas como eu disse a você, o pronome oblíquo átono pode assumir outras funções sintáticas. Eu vou mostrar a você quais são essas outras funções sintáticas. Mas isso que eu vou te mostrar de agora em diante quase nunca aparece em provas. Eu vou te falar até o seguinte, o que aparece muito em provas foi até aqui, saber que esses pronomes podem ser objetos diretos e objetos indiretos, sobretudo o, a, os, as, lhe e lhes. É isso que aparece em provas todos os dias com extrema frequência. O que eu vou falar para você de agora para frente, pouco aparece em provas. Vem cá. Outras funções sintáticas de um pronome oblíquo átono. Primeira delas, adjunto adnominal. Só é adjunto adnominal quando eu tenho a semântica de posse, ok? Quando eu tenho a ideia de posse. Olha como eu tenho aqui, ó. Levaram-me a mala. Veja que esse pronome me, ele foi empregado com o seguinte sentido. Levaram a minha mala. Levaram a mala que era minha. Então aí eu tenho uma semântica de posse. Como eu tenho essa semântica de posse, funciona como adjunto adnominal. Cheirei-te os cabelos. Aí coloquei que é igual, equivalente, no caso, a cheirei os teus, para manter a segunda pessoa, os teus cabelos, os cabelos que são teus. Ou seja, eu tenho aí a ideia de posse adjunta adnominal. Olha a próxima. A fila do banco nos tirou a paciência. Ou seja, a fila do banco tirou a paciência que é nossa, tirou a nossa paciência, ideia de posse. Você sempre vai conseguir substituir por pronomes possessivos, ok? E olha para mim a próxima. Aquela garota lhe veio ao pensamento. Ou seja, aquela garota veio ao seu pensamento. Ideia de posse também. Essa é a função do pronome como adjunto adnominal, ideia de posse. Veja que podem ser quaisquer pronomes. O meu, o teu, o nos, o lhe, ok? Vamos olhar a sequência. Complemento nominal. A ideia do complemento nominal, você já sabe, é ser um elemento preposicionado que vai complementar adjetivos, substantivos e advérbios. Olha o que temos. Suas ideias sempre me foram agradáveis. Ou seja, suas ideias sempre foram agradáveis a mim. Se é agradável a alguém. Se é adjetivo agradável, pede a preposição a. E é por isso que esse pronome funciona como complemento nominal. Eu sempre te serei fiel. Quem é fiel a alguém, fiel a ti. Por isso que esse te funciona como complemento nominal. Eles sempre nos foram próximos. Se é próximo a alguém. Por isso que eu tenho aqui esse pronome nos funcionando como complemento nominal. A falta de fé não lhe é favorável. Se é favorável a alguém. E veja que esse lhe funciona como um complemento nominal. Não sei se você percebeu, agradáveis, fiel, próximos e favorável são todos adjetivos da língua portuguesa. E quando eu tenho um complemento preposicionado ligado a adjetivo, ele só pode ser complemento nominal. E é por isso que eu tenho essa função de complemento nominal associada a essas funções. Veja que aqui eu posso empregar o pronome meu, o pronome teu, o pronome nos. Neste caso, tanto no objeto, no adjunto adnominal, bem como no complemento nominal, não aparecem os pronomes o, a, os, as. Só aparecem os pronomes me, te, nos e vos, lhe e lhes. O, a, os, as não aparece, ok? E veja comigo a tela, por favor, mais uma vez, e olha só o que eu tenho. Eu posso ter também estes pronomes oblíquos átonos na função de sujeito. Elias, mas você me disse que a função de sujeito está associada aos pronomes pessoais do caso reto. Sim, está associado aos pronomes pessoais do caso reto. Mas nós temos uma estrutura arcaica que está associada, inclusive, ao latim, ok? Inclusive está associada ao latim, que admite que o pronome possa ser sujeito. E eu vou te mostrar que estrutura é essa. Olha a tela. Sujeito, quando há um verbo causativo ou sensitivo, mais um outro verbo que esteja no infinitivo ou gerúndio. Olha como eu coloquei para você. Os pronomes oblíquos átonos só se tornam sujeitos nas configurações que acima apresentei. Ou seja, eu preciso ter um verbo causativo ou um verbo sensitivo e, na sequência, um verbo que esteja no infinitivo ou no gerúndio. Os verbos causativos são, olha só, para você que não sabe, mandar, deixar e fazer. E os sensitivos são ver, ouvir, sentir, olhar. Verbos sinônimos desses,
também recebem esta classificação. Veja agora os seguintes exemplos. Antes de ir aos exemplos, olha o que eu tenho aqui embaixo para você. Esse tipo de sujeito, que é esse sujeito que eu estou te mostrando aqui, ele também é chamado de sujeito acusativo. E por que ele é um sujeito acusativo? Acusativo está associado no latim ao objeto direto. Ok? Ele está associado aos complementos verbais. Na verdade, funciona da seguinte maneira, vem cá. Ele é o sujeito acusativo de um verbo no infinitivo. Funciona assim, ó. Eu não vou ter um verbo causativo ou cessitivo? Sim. Para esse verbo causativo ou cessitivo, ele funciona o pronome como um objeto. Para o verbo no infinitivo ou gerúndio, o mesmo pronome funciona como sujeito. Só que aí, entre a classificação de objeto e sujeito, ficou a classificação de sujeito acusativo. Meio complexo? Meio complexo, mas é bastante lógico do ponto de vista da análise sintática. Olha o que ele colocou para você assim, ó. Deixe-me falar de amor. Se você reparar bem, olha o que eu tenho aqui, ó. Quem deixa, deixa alguém. Deixa quem? A mim. Só que quem é que vai falar de amor? Eu. Então veja que este me, ele funciona como o sujeito do verbo no infinitivo, mas funciona como complemento do verbo deixar. Por isso que nós não temos aquela ideia do seguinte, deixa eu falar de amor. Deixa eu falar de amor, não. Deixe-me falar de amor, porque eu quero um sujeito acusativo. É um sujeito de um verbo no infinitivo que funciona como um fossilizado complemento de um verbo causativo ou sensitivo. Ok? Então, por isso, deixe-me falar de amor. Olha o verbo deixar com o verbo no infinitivo. Olha de baixo. Mandaram-me, verbo mandar com o verbo no infinitivo. Olha o verbo deixar com o verbo no infinitivo. Olha o verbo sentir com o verbo no gerúndio. Olha o verbo fizeram com o verbo no infinitivo. Olha o verbo ver com o verbo no gerúndio. E veja para mim que cada um desses pronomes funciona como um sujeito acusativo. Deixe-me falar de amor, ou deixe que eu fale de amor. Mandaram-te comprar um novo par de tênis. Verbo mandar, quem manda mandar alguém seria esse ti. E o comprar é o verbo no infinitivo, porque quem vai comprar é você, entendeu? É tu, és tu. Então, por isso que ele funciona como sujeito acusativo da forma infinitiva. Ele seria fossilizadamente o objeto direto do verbo causativo sensitivo e o sujeito do verbo comprar. Por isso nós chamamos de sujeito acusativo da forma infinitiva. O verbo no infinitivo funciona como sujeito acusativo. Ou então, no caso aqui mais abaixo, gerúndio. Ele se deixou levar pela opinião alheia. Ou seja, ele deixou a si mesmo ser levado. E quem foi levado? Ele mesmo. Então, esse se funciona como sujeito acusativo da forma infinitiva. Sinto-nos levitando. Eu sinto a nós mesmos. Quem é que está levitando? Nós mesmos. Sujeito acusativo da forma no gerúndio agora. Fizeram-lhes falar a verdade. Olha só. Fizeram a eles falar a verdade. Eu, na minha sentença, tenho agora o seguinte. O pronome funcionando como sujeito da forma verbal falar. Porque eles é que falaram a verdade. Ok? Eu os vi namorando na praça. Ou seja, eu vi alguém, o os, e quem estava namorando, eles. E por isso que eu tenho o sujeito acusativo da forma infinitiva. Forma mais fácil de saber isso aqui para você não ter que ficar decorando tanta estrutura sintática. Forma mais fácil. Decora os verbos causativos e sensitivos, que é mandar, deixar, fazer. Os sensitivos, ver, ouvir, sentir, olhar. Decorou os causativos, decorou os sensitivos? Perfeito. Ele vai ter que ter essa associação. Acusativo, verbo causativo ou verbo sensitivo com um verbo que esteja no infinitivo ou no gerúndio. Sempre nessa estrutura. Nesses casos, o pronome oblíquo átono vai funcionar como sujeito acusativo, ok? Sujeito acusativo. Mas volto a dizer, o que cai demais em provas é objeto direto, objeto indireto. Então, ali que eu quero que você tenha o seu foco. Meu conselho, inclusive, para você, o que você vai revisar mesmo é objeto direto, objeto indireto. Esses aqui, Elias, quando é que eu olho? Lá na frente. Revisa com calma. Depois. Eu estou te apresentando agora porque estamos neste assunto. Mas o que eu te digo é, objeto direto e objeto indireto é que caem com frequência em provas. Ok? Dessa forma, encerro com vocês esse primeiro bloco sobre os pronomes pessoais. Mas continuaremos no próximo bloco. Forte abraço e até a próxima.